Sou Paulo Moura, presidente da BEVAC, estou aqui ao lado do professor Jorge Anastácio, coordenador de regulamento e do Congresso Nacional BEVAC. E hoje vamos aqui, juntos, falar um pouco sobre o que houve de mudanças no Manual de Julgamento do Boi, deixando claro que o regulamento geral, todo mundo já sabe que não pode ser mexido, não pode ser alterado, que é lei. Mas o Manual de Julgamento, como uma forma de esclarecer o que está no regulamento e de criar um entendimento conjunto, nós revimos esse manual e o que tinha de dúvida nele, nós com um novo texto esclarecemos e em alguns pontos nós até alteramos o entendimento como uma forma de fazer uma vaquejada mais justa e de mais fácil entendimento para o vaqueiro, para os competidores de um modo geral, para quem está julgando, enfim, para todos os que estão envolvidos na vaquejada. O primeiro item alterado foi o item 2 do manual, a letra H. Diz assim: em se tratando do cavalo do esteira que passar involuntariamente para o lado contrário ao seu, após a cancela do brete ser aberta, mas antes do boi sair totalmente do brete, o vaqueiro reconduzi-lo de volta para o seu lado de origem, antes da linha demarcada, a competição deve seguir normalmente. É isso aí, Jorge. Da mesma maneira que acontecia antes com o cavalo de puxar, que se passasse para o lado contrário e conseguisse voltar para sua posição de origem antes do boi sair completamente, a carreira seguiria normalmente. Agora, isso passa a valer também para o cavalo de esteira. Se o cavalo de esteira passar da linha de 1 metro antes do boi sair e conseguir voltar para trás da linha antes do boi sair completamente, a carreira seguirá normalmente, porque entendemos que isso aí era uma coisa que só estava prejudicando os vaqueiros e não ajudava em absolutamente nada no bem-estar animal nem desenvolvimento da corrida. O segundo ponto que foi alterado, presidente, foi o item 4 do manual, certo? Letra B, B1, B2. Letra B diz o seguinte: na tentativa de retornar o boi até a primeira faixa de pontuação, usando o protetor de cauda como apoio, faz-se necessário observar que B1. Caso o boi caia, na tentativa do vaqueiro em retorná-lo, o boi será retorno. B2. Em caso em que o vaqueiro puxador ou esteira pegue no pescoço do cavalo, na tentativa de retornar o boi, será considerado boi puxado e automaticamente julgado zero. Perfeitamente. Esse é outro item que nós entendíamos que estava prejudicando de alguma maneira os competidores, porque nós sabemos que muitas vezes, para retornar o boi, é necessário o competidor, seja o puxador esteira, pegar no rabo do boi, empurra seu cavalo para cima do boi para voltar o boi. E muitas vezes o boi acaba caindo e tinha casos em que estava sendo dado zero. Então é importante deixar claro que, a partir do dia 1º de abril de 2020, se o competidor vem na tentativa de retornar o boi, a carreira vem troncha, vem desmantelada, vem retornando o boi, e pega o rabo do boi, empurra o cavalo para retornar o boi, e o boi cai, independente de onde o boi esteja, certo? O boi caindo antes da primeira faixa de pontuação, será retorno. Em relação ao item B2, é importante deixar claro que, caso o competidor, nessa tentativa de retornar o boi, seja ele o puxador ou o esteireiro, que esteja pegado no protetor de cauda, ele pegue no pescoço do cavalo para tentar retornar o boi, será considerado o boi puxado e, neste caso, o boi será julgado zero. Perfeitamente. Outro item ajustado, o item 3, é o item 8 do manual da BEVAC 2020. Diz assim, o item 8. Caso o vaqueiro, após a autorização do locutor, autorize a saída do boi e a pista esteja ou venha a ficar ocupada durante a apresentação do brete até a segunda faixa de pontuação, deverá o juiz dar retorno. Esse item é um item muito importante, porque, mais uma vez, pensando na segurança de todos os envolvidos, e nós vimos nos últimos anos alguns casos em que o competidor tira o boi, mesmo a pista estando ocupada, e acaba causando um acidente e botando em risco todos os envolvidos. Então, por isso, a partir de agora, se o competidor tirar o boi e a pista estiver ocupada, tiver qualquer coisa ocupando a pista, da saída do brete até a segunda faixa de pontuação, o boi será julgado automaticamente retorno. Perfeito. O quarto ajuste que fizemos no manual de julgamento de boi da BEVAC foi o item E do 10, que diz assim: letra E. Se o esteira passar pelo boi, não poderá mais voltar para completar a pontuação do mesmo, salvo se ainda estiver ocorrendo a ação da puxada ainda em movimento. Esse é mais um item muito importante, que foi revisto a sua redação como uma forma de melhorar a situação do vaqueiro, de que o vaqueiro não seja prejudicado por uma coisa que é natural. Se o boi
ainda está sob a ação da puxada. E aí entende-se por ação da puxada, não o fato do vaqueiro estar pegado no rabo do boi, mas se o vaqueiro puxou o boi e o boi ainda vai caindo, ele está sob a ação da puxada. E aí, qualquer momento que o boi ainda estiver sob a ação da puxada, o esteireiro pode vir e ajudar a completar a queda do boi, desde que naturalmente não haja o pisoteamento. A única coisa que não pode é, depois de terminar a ação da puxada, ou seja, depois que o boi para, aí o esteireiro vem e completa a queda do boi. Isso aí não pode, por quê? Porque já cessou a ação da puxada. Perfeito. O quinto item que teve ajuste foi a letra G do item 10 do Manual de Julgamento de Boi. Letra G diz assim: em caso de segundo CAL, em que precise julgar se o boi saiu ou não mais de 50%, deverá o juiz da pista proceder da seguinte forma. G1. Dentro dos 30 segundos previsto no Regulamento Geral de Vaquejada, caso o boi se levante fora do segundo CAL, será julgado 0 pelo juiz da pista. G2. Caso o competidor consiga posicionar o boi para se levantar entre as faixas e ou o boi permanecer imóvel no prazo de 30 segundos, o boi deverá ser remetido à comissão alternativa, sem ônus para o competidor, para que seja julgado a questão dos 50%. O G3, a comissão alternativa, verificando que o boi estava com menos de 50% para fora, validará o boi, independentemente de onde o bovino se firme. Do contrário, permanece 0. Perfeito, Jorge. Esse é um dos itens que eu acho que mais vai ajudar todos os envolvidos, os próprios juízes, que nós entendemos e vimos discutindo isso há bastante tempo, que dificilmente o juiz de cima consegue determinar na velocidade que acontece na vaquejada normalmente se um boi está mais de 50% para dentro ou não. Então o que acontece? Vamos dividir isso aí em duas partes. A primeira parte é, se você vai, bota o boi fica no segundo CAL. E aí o boi vai e levanta para fora, o juiz de cima já vai julgar 0 naturalmente, porque o boi levantou para fora, não importa se ele estava mais de 50% para dentro ou não. Porque o boi levantou fora, o boi já é 0. Isso aí está superado. Vamos para os outros casos. Caso, na hora que o competidor coloca o boi fique no segundo CAL e passa aqueles 30 segundos que o juiz tem para julgar o boi, certo? E o boi paradinho lá em cima do segundo CAL, passou os 30 segundos, o juiz vai dizer, o boi vai para a comissão alternativa para avaliar se estava mais ou não, ou menos de 50% para dentro do CAL. E aí vai caber a alternativa, que tem mais recursos audiovisuais para fazer um julgamento mais preciso e assim não prejudicando o competidor. Assim como também, se dentro dos 30 segundos que o vaqueiro tem lá para trabalhar o boi, o competidor conseguir colocar o boi para dentro, novamente o juiz passará o boi para a comissão alternativa, não para julgar o fato de o boi estar dentro, porque claramente o boi foi para dentro, mas para julgar a questão de 50%, se o boi estava ou não 50%, se o boi estava com mais de 50% para dentro, o boi será julgado que valeu normalmente, uma vez que o boi levantou dentro e estava menos de 50%. O sexto ajuste, presidente, foi a letra B do item 15 do nosso manual. A letra B do item 15 diz o seguinte: caso a filmagem não tenha pego a carreira do boi, não tendo como comprovar por alguma falha técnica, exemplo, falta de energia nas câmeras e etc., o 0 dado pelo juiz da pista, nesse caso, o boi será retorno. Nós entendemos o seguinte, que se for uma falha técnica, o vaqueiro não pode ser prejudicado. E o próprio regulamento já diz que só pode ser dado um 0 se tiver como comprovar. Então veja, se por acaso o vaqueiro levar um 0 e for pedir o boi para a alternativa e por algum motivo naquele momento tiver havido alguma pane, algum problema técnico do equipamento e que não consiga se ver o boi será automaticamente retorno independente do que tenha acontecido na pista. Perfeito. O sétimo ajuste, presidente, está na letra D do item 17, que diz assim, quanto ao resultado do boi de TV. A letra D diz, competidor, após o anúncio do resultado do boi julgado pela comissão alternativa e o mesmo lhe for desfavorável, terá direito a ver as imagens, bem como receber as justificativas por escrito da comissão alternativa, que fundamentaram a decisão.
mediante preenchimento de formulário próprio. É isso aí, Jorge. Buscando ainda mais transparência para o nosso esporte, nós sabemos que já é um direito do competidor, depois do seu boi julgado pela comissão alternativa, ir lá e pedir para ver seu boi na televisão e entender por que o do zero do seu boi. Mas aí trazemos uma novidade. A partir de agora, o juiz deverá preencher um formulário específico, caso o competidor solicite, e dar a ele por escrito o motivo do zero. Por exemplo, se Jorge deu zero no seu boi, porque o seu boi levantou com a mão fora do segundo cal. Jorge vai botar lá que o boi tal, da senha tal, de fulano de tal, foi zero porque o boi levantou com a mão direita fora do segundo cal. Isso aí se virá naturalmente para que o competidor possa, caso se sinta lesado, tomar as suas providências que achar necessárias. O oitavo ajuste, presidente, está nas letras A e B do item 19. Diz assim: letra A. Caso o vaqueiro entenda que, mesmo após o julgamento da comissão alternativa, houve erro ou má-fé por parte dos juízes envolvidos, poderá encaminhar e-mail à ABVAC, fazendo a denúncia, indicando para isso o evento, o nome dos profissionais, o dia, o horário do ocorrido, o número da senha e o nome dos competidores, bem como as justificativas fundamentações apresentadas pelo juiz da comissão alternativa em formulário padrão. Caso o juiz tenha se negado a fornecer o citado formulário, deverá o competidor, em sua denúncia, comunicar tal fato. Na letra B, a ABVAC abrirá processo administrativo para apurar os fatos e aplicar, se for o caso, as punições previstas no seu regulamento. Jorge, esse é um item muito importante, não é também novidade no regulamento. Todo mundo sabe que, caso haja qualquer fato que esteja ferindo nosso regulamento, pode ser denunciado à ABVAC, e a ABVAC, como sempre fez, continuará tomando as devidas providências dentro do procedimento legal previsto no nosso regulamento, onde é aberto um processo administrativo, o fato denunciado é apurado e feito, se for necessário, lógico, a punição de acordo com o que está do regulamento. O que é que nós trazemos de novidade? A novidade que nós trazemos na nossa gestão é que, a partir de agora, todos esses processos administrativos oriundos de denúncias feitas, depois de serem apurados, será publicado o resultado no site da ABVAC para que todos tenham conhecimento. Então, por exemplo, se você tiver seu boi julgado pela comissão alternativa, não concordar com o resultado e denunciar à ABVAC o erro da comissão alternativa, esse erro será apurado e o resultado da apuração, lógico, depois do devido processo administrativo, será posto no site da ABVAC para que todo mundo saiba qual foi a providência tomada pela ABVAC. Isso serve também para aquele competidor que, por algum motivo, desacate o profissional do trabalho, queira desmoralizar um profissional do trabalho, sendo visto isso como atitude antiesportiva e indesejada no nosso esporte, serão tomadas as mesmas providências. Bom, presidente, agora vamos ver a nono e último ajuste do nosso manual para 2020. Está na letra A1 do item 20. Ficou assim: se o boi se soltar para ponto entre as faixas de pontuação e o protetor sair ou romper, será julgado da maneira que ficar, se a decisão for favorável ao vaqueiro. Caso a decisão seja contrária, o boi será julgado retorno. Perfeito. Isso é mais uma alteração visando sempre não prejudicar o competidor. O competidor, no nosso entendimento, não pode ser prejudicado por uma falha de um equipamento. Então, o que é que fizemos? No regulamento dizia que, se o protetor de cauda soltasse e o boi bolasse para fora do segundo cal, o boi seria zero. Como é que fica agora? Se o protetor de cauda soltar entre as duas faixas de pontuação, ou seja, entre o primeiro e o segundo cal, o boi, se for favorável ao vaqueiro, se o boi valer, o boi vale normalmente. Se o boi não for favorável ao vaqueiro, o boi será retorno. Então, o vaqueiro não vai, dessa forma, ser prejudicado, em hipótese alguma, com uma eventual saída ou ruptura do protetor. Perfeito. Muito bom. Eu acho que, com isso, Jorge, a gente consegue mostrar a todo mundo todas as alterações que foram feitas no Manual de Julgamento de Boi 2020 e acreditamos estar atendendo várias demandas que ouvimos durante o ano inteiro
de profissionais que trabalham em vaquejadas, juízes, de competidores, que muitas vezes se sentiam prejudicados com algumas situações. Então, para 2020, estão aí novidades e esperamos que tudo transcorra durante esse ano da melhor forma possível. Lembrando que tudo isso que falamos aqui estará valendo a partir do dia 1º de abril de 2020. Qualquer dúvida é só nos procurar, né, presidente? Bora, tamo Vamos junto. lá, tamo junto.